Olá, nessa apresentação nós vamos ver um pouco de uma solução de Long-Term Storage para Prometheus e que usa como Backend Storage um sistema compatível com o S3, que é o Mini.io. A ideia, inclusive, é ter o Mini.io como o principal assunto. Bom, quem sou eu? Eu sou Frederick, você já me conhece de outras apresentações e outras prescazeras também. E eu jogo nas 11 posições, pelo que vocês podem constatar. Trabalho principalmente com infraestrutura, mas eu tenho uma carreira longa no desenvolvimento. E sim, é possível jogar nas 11 posições sem menor problema, não precisa ser bruxo não. Bom, quais são os assuntos que a gente vai abordar? Vou falar 1 minuto sobre Prometheus, para espalhar a palavra da verdade sobre monitoração. Falar sobre a necessidade de long-term metrics, de armazenamento de longo termo para Prometheus. E a gente vai focar mais no Cortex. Também vou falar por cima do S3, o básico. Vou apresentar o Mini.io e fazer um pouco de propaganda gratuita para o FreeNAS. Coisas que não vamos falar. Nesse caso a gente não vai falar de instalação, nem de manutenção, embora eu vou mostrar como é que a coisa funciona um pouco por dentro. Não vamos falar de Thanos, até mesmo porque o funcionamento ele é relativamente similar. É mais uma questão de gosto e arquitetura, a escolha da solução. Nós não vamos falar de Prometheus em detalhes, certo? Vamos dar uma que outra demonstração, mas é basicamente isso. Nós não vamos falar de Block Storage em si, como que é feito, qual é a teoria. Isso já se espera que vocês já saibam. A gente não vai falar de Ceph, embora a gente vai comentar um pouquinho de código que foi descoberto na página do Ceph, página de documentação. E a gente não vai entrar muitos detalhes sobre a implementação da Amazon, embora ela seja inspiração para tudo isso que a gente utilize e que possa ser usado como back-end numa implementação que use a ferramenta deles, né? Então, revisitando o Prometheus, para que vocês lembrem da onde que saiu a necessidade de tudo isso. Então, é monitoria baseada em métricas, né? Sendo que cada métrica você tem variações ou filtros que você aplica nessa métrica, certo? Sendo que a métrica ela tem um nome, daí ela tem os diversos filtros, ela tem um valor. Ela é armazenada ao longo do tempo, ou seja, digamos assim que é um banco de dados em três dimensões, na verdade, né? Sendo que o tempo, a timestamp, no caso, é uma delas. Portanto, se aplica o termo Time Series Database, que é a base de informações que o Prometheus se utiliza para guardar os dados. Ele utiliza também do conceito de sharding, que é a divisão ou limitação de cada uma das partes do armazenamento baseado em datas para aumentar a performance e ter maior escalabilidade, né? Ao invés de você trabalhar com uma tabela só, você divide ela por tempo. E o tempo padrão de armazenamento do Prometheus é de 15 dias. Não quer dizer que não dê para usar mais do que 15 dias. Eu, por exemplo, por uma questão pessoal minha, no meu lab de casa, eu tenho setado para 1 ano completo, 366 dias, para cobrir a questão do ano bissexto. Porém, o uso do espaço em disco é meio proibitivo e, de certa forma, você não precisa dessas informações em alta resolução. E o que é o termo o armazenamento em alta resolução? Significa que você armazena a métrica uma por uma cada vez que ela for capturada. Você não precisa transformar ela em tendências, né? Na realidade você precisa, depois de, sei lá, 30, 60, 90 dias, você ter detalhes de um certo momento no passado, em termos de métrica, 1 para 1, talvez não seja tão útil.
né? Sendo que os problemas geralmente eles acontecem nas últimas semanas, nos últimos dias, nos últimos meses, né? Então, por que existe a necessidade de long-term storage? Em sistema de tipo Zabbix, você precisa de um banco de dados. Esse banco de dados daí vai aumentando conforme o tempo, mas o importante é que ele fica contido dentro desse mesmo banco de dados, né? Então tem a questão de que o Prometheus, o próprio Prometheus, ele pode cair, certo? Pode ser rebutado, a máquina onde ele esteja rodando ela pode iniciar, pode não estar mais disponível, certo? O container pode morrer, né? E por aí vai. Você pode usar daí no caso Federation, onde ele grava isso, onde tem uma outra instância de Prometheus que faz o scraping de todas as métricas naquele momento, e assim ele faz uma espécie de replicação, né? Mas todo tipo de problema, inclusive de performance, pode surgir nesse contexto se você está usando muitas métricas, né? E também no caso do Thanos, o Cortex, ambos e talvez outras soluções que surjam por aí, os dados em alta resolução podem ser reduzidos a tendência só. E eles podem ser armazenados por muito mais tempo, ocupando bem menos espaço em disco. Sendo que também ele comprime os dados e reprocessa eles conforme o caso. Você pode reprocessar usando regras também, conforme a solução que você escolher. Então no caso do Cortex, né, deixa eu apresentar um pouco da arquitetura dele. Então o Prometheus você configura ele de forma a prover uma endpoint onde ele vai fazer remote write, ou seja, escrita remota, né? Isso funciona como se ele estivesse fazendo uma réplica a quente para uma instância externa, certo? Então toda a troca de estados do Prometheus vai ser repassado para um outro endpoint, né? uma parte receptiva de outro serviço, né? Aqui você vai ter um front-end, que no caso é um load balancer, né? E esse load balancer ele tanto pode apontar para front-end de query desse serviço, tanto para um ingester, né? Que ele tem um front-end de distribuidor, que daí ele escolhe um nó de ingestão, certo? E a partir daí ele processa regras de alertas, né? de outras ações possíveis, né? E ao mesmo tempo daí você pode ter esses dados gravados em longo termo, médio e longo termo eu diria, porque daí você pode ter tanto a gravação local, no caso aqui do Bigtable, Cassandra, DynamoDB, né, que é para poucas horas, por padrão 6 horas, certo? Isso também é totalmente configurável. Um pouquinho dele dentro do main cache, de forma a aumentar a velocidade, certo? E evitar ficar reconsultando disco se não necessário, né? Inclusive isso aqui ajuda na compressão, né? E daí então em longo termo ele grava num S3, por exemplo, que é a maneira mais fácil de tratar com isso. Ele vai lá e grava os chunks dele num endpoint de S3. Eu trabalho tanto com Ceph quanto AWS S3, então essas opções também funcionam, né? No meu lab local eu uso obviamente o Mini.io, porque é a coisa mais simples de setar e mais descomplicada, como a gente vai ver. Fazendo um sumário da necessidade, né? da necessidade da arquitetura. Você tem consumidores expostos a partir de um load balancer. Esses processam dados em formas de tendências, também faz compressão. Também serve como front-end para queries, porque ele é baseado em Prometheus, a arquitetura interna dele é igual ao do Prometheus, ele reusa, né, código do Prometheus. E repassa o resultado em long-term storage.
tem também o efeito de melhorar a performance e você poder fazer agregamento de várias instâncias de Prometheus, né? Então, em tese, ele serviria como um repositório para todos os Prometheus que você tem na sua rede, né? Então, um exemplo de configuração do container do Cortex, por exemplo, certo? Que nós temos isso usando Ansible, no caso, né? Então, a gente tem aqui o nome, sempre reinicia. Essa imagem aqui é a imagem mais simples de trabalhar que eu encontrei, certo? Também dá para construir do zero, também dá para colocar os próprios temperos nela. Eu exponho daí essas portas aqui, né? E tanto para consumidor como para a front-end web, né? E eu tenho só esses dois volumes aqui, os dados locais, né? Ou seja, para tipo DynamoDB ou bancos de dados locais que suporta alguns tipos de bancos de dados locais, né? E o arquivo de configuração em si. E claro que eu especifico que o arquivo de configuração durante a execução vai ser esse daqui que ele foi montado aqui, né? Acessando o serviço eu tenho isso daqui, para essa super simples configuração que eu tenho aqui. Aliás, eu posso abrir o arquivo de configuração aqui dentro do editor. Então eu tenho aqui o básico onde ele escuta, log level, certo? O prefixo de API na hora de contactar ao Grafana, certo? Configurações do ingestor, a tabela de configurações, tipo de storage local ele usa, para o banco de dados de configurações da própria memória, e no caso o S3, né? As configurações de S3 que aqui, como elas são regidas através do Ansible, daí eu troco para o endereço correto, senha, e no futuro eu posso trocar para a porta também. No caso, essa porta aqui é a porta padrão que é setada pelo FreeNAS no serviço de Mini.io que vem embutido nele. Então deixa eu voltar aqui. Então a gente acabou de ir dentro de um exemplo de configuração. Essa parte a gente já foi. Então vamos direto para o S3 Mini.io, conceitos e depois a demonstração. Então, no caso de S3, é um sistema de Object Storage, ou seja, você armazena objetos, sendo que os objetos são os valores, né? E você na prática tem um banco de dados de chave e valor, onde os valores são objetos. E objetos, do ponto de vista de blobs, né? Mais do que propriamente orientação ao objeto, do jeito que as pessoas costumam falar, né? É S3 porque é Simple Storage Service, então é 3 vezes S, portanto S3. Foi criado por uma grande loja vendedora de livros, né? Uma grande loja. E ele é organizado internamente em baldes, né? Em buckets. A gente poderia fazer uma análise com projetos, né? Mas realmente você pode usar um bucket ou múltiplos buckets. Isso é uma opção de implementação mais do que qualquer outra coisa. E ali dentro você tem chaves e valores, né? Sendo que as chaves elas podem estar organizadas dentro de uma hierarquia, né? E orientado a arquivos. Orientado a arquivos no sentido que você vai fazer uploads e downloads de blobs, né? de sacos de bytes, do estilo que o Unix faz. Então ele é ideal para guardar arquivos assim como você tem no seu disco, se os arquivos são de certo tamanho, certo? Se é muito grande, convém diminuir em partes menores, mas aí depende de como você vai programar o software para fazer isso, certo? Aí existem dezenas de soluções que você pode usar. Existe até file systems de modo usuário para usar com Fuse, e
tendo S3 como back-end. No caso do MinIO também é um Object Storage, é compatível, né? Ele serve como drop-in replacement para o S3 e roda literalmente em qualquer lugar. Você pode ter ele rodando em computadores com muito baixa performance, inclusive, né? E baixo recurso. Ele é simples de se utilizar, ele é rápido, exatamente porque ele é simples, né? E ele é fácil de instalar, né? E ridiculamente fácil de manter. Essa aqui é uma animação do próprio site que mostra como é fácil a instalação e execução do MinIO. Vou deixar ela rodando aqui. Basicamente é isso. Claro que daí o jeito preferível é rodar dentro de um container e rodando talvez espalhado em várias máquinas ao longo de uma infraestrutura, né? Então vamos fazer uma demo com tudo junto. Vamos começar com o MinIO dentro do FreeNAS. Eu tenho um FreeNAS de reserva, no qual eu posso mostrar como é que é o setup do serviço e o, entre aspas, de produção. Aqui eu vou logar no meu NAS de reserva, certo? Eu vou aqui em Services. Eu vou aqui em S3. Não está rodando, né? Mas eu posso configurar o serviço. Ele vai pedir a porta padrão é 9000. Esse access key, na verdade, seria o usuário, o equivalente ao usuário, certo? A chave, daí você põe uma senha, né? Você escolhe em qual parte do disco ele vai em qual parte do disco ele vai guardar os dados, certo? Em produção eu vou mostrar onde que está. Daí se você habilita a interface de usuário ou é só a parte da API, né? E você pode daí usar um certificado. No caso do FreeNAS, ele tem um Root Certificate Authority que roda nele mesmo, que funciona através de CAs e Certificates aqui, né? Então você pode criar um self-signed CA, certo? E depois criar novos certificados baseados nesse CA, né? Sendo que seria basicamente isso, você dá um nome para ele, você dá o nome da CA que você configurou, ela pode ser uma CA externa também, não tem problema, configuração dela, e daí você puxa ele na configuração lá. Eu não preciso criar ele aqui porque é bem fácil. No caso em produção, eu vou mostrar como é que os dados eles estão internamente lá, certo? Bom, no caso eu entrei aqui, como é um self-signed, o Firefox ele reclama. Põe o usuário e a senha que eu selecionei antes. Não salvo, não preciso salvar. Esse daqui é aquela da configuração que eu mostrei antes, blocks, né? O bucket, né? E no caso eu posso criar tanto manualmente os buckets, como eu posso criar daí via configuração, certo? Eu posso também, inclusive, fazer um upload diretamente para essa interface web dentro do bucket selecionado. E eu posso escolher e navegar através de pesquisa ou através da interface de arquivos aqui dentro do próprio bucket, certo? Ou entre eles, né?
É bem simples, a interface muito simples, muito fácil de lidar. E ela é mais voltada para que você use a API de qualquer forma, não é mesmo? No caso da interface interna, ou da estrutura interna, ela seria simplesmente assim. Esse arquivo aqui ele tem a senha e algumas coisas da configuração, certo? E a parte de blocos ela é igual a essa que mostrou na interface web. Para migrar os dados, basicamente seria fazer um rsync dessa estrutura para outro disco e reiniciar o serviço lá. Basicamente é só isso que precisa. Digamos que eu queira usar uma fonte de dados baseada em Cortex. Ela é idêntica à do Prometheus. Vou mostrar como é que é a do Prometheus atualmente. Se eu chegar aqui em Data Sources, ver a do Prometheus, eu vou ter o meu host aqui, certo? E eu vou apontar para a porta do Prometheus, que nesse caso é 9000, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho. Basicamente ele está direto ali sem maiores autenticações, porque afinal de contas é um lab interno. Post, para não ter os dados da query na chamada, no get, no caso, né? E se eu for testar, ele vai me dar válido aqui. A única coisa que muda no caso do Cortex é que eu vou dar uma URL diferente, onde eu vou dar essa URL, a porta que está rodando o Cortex, no caso, acesso como servidor, e o método também pode ser tanto get como post. Eu uso o get para ser um pouco diferenciado aqui, para eu poder debugar. No momento que eu setar, testar, eu sei que está funcionando. No dashboard aqui, eu posso simplesmente adicionar um painel, por exemplo, e em tese os dados eles têm que ser os mesmos. Se eu usar, essa aqui é a fonte Prometheus, no caso, que é a primeira, né? Aquela que inclusive figurava na outra apresentação. Se eu chegar aqui no temperature, eu der um shift enter aqui, então tem esses únicos dois nós aqui que tem a temperatura ao longo do tempo, certo? Eu posso botar aqui como temperatura, certo? No caso aqui, isso veio do direto Prometheus, mas se eu quiser pegar os dados do Cortex, eu simplesmente troco os dados aqui e ele vai atualizar com os últimos dados que saíram do Cortex. Em tese, os dados devem ser iguais, certo? Vamos agora para um teste de código do S3, para mostrar como é que funciona a API. Fiz um pequeno script que na prática dá menos de 50 linhas de script, baseado no que eu encontrei na documentação da interface S3 do Ceph, certo? Eu tenho algumas coisas aqui a acrescentar. Essas duas linhas aqui são para não reclamar sobre Self-Signed Certificates. Em produção você obviamente não vai fazer isso, certo? E essa, na prática, é a única dependência desse script, que é uma biblioteca chamada Boto para fazer interface com S3. Que no caso eu instalei através desse comando aqui, certo? O código ele está no GitHub. Então eu puxo as credenciais no arquivo que eu tenho aqui local, das credenciais, elas não precisam ser mostradas aqui. Conecto, olho os buckets atuais, crio um bucket temporário com um ID aleatório, leio arquivos de imagem que começam com 2019, o nome dos arquivos começa com 2019, crio um arquivo com um nome aleatório
e faço o upload desse arquivo. Depois eu mostro os arquivos que estão dentro desse bucket, que eu acabei de fazer o download. Faço um download com um outro ID também aleatório. E, por fim, daí eu apago o próprio bucket, que é o bucket esse que eu criei, certo? Então vamos adicionar aqui, antes de eu apagar o bucket, vamos adicionar um breakpoint do debugger do Python, que daí eu não preciso para a execução desse programa aqui, certo? Eu vou iniciar uma shell aqui e vou executar o script. Então tá, ele lê os arquivos, mostrou os arquivos que existem lá. Agora vamos na interface do S3, a interface web, e ver o que foi posto lá. Vocês podem ver que existe um novo bucket aqui, com nome aleatório. Inclusive eu apaguei os arquivos antes aqui, então eu vou adicionar um breakpoint a mais no final e vou reexecutar isso, certo? Ok, terminando o debugger aqui. Ok, se eu for recarregar essa página aqui, o bucket vai ter sumido, obviamente. Vamos adicionar um breakpoint e ver o que acontece. Agora vamos recarregar a página. E ali estão os arquivos. Eu posso inclusive, dependendo do tipo de arquivo e a extensão, MIME type que ele tiver ali dentro, posso inclusive baixar o objeto e verificar ele. Compartilhar, gerar um link para alguém de fora, também é possível. Mas vamos supor que eu baixe essa imagem e tente abrir ela. O que vai acontecer? Ok, esse é um dos arquivos que eu fiz o upload ali, certo? Exatamente igual. Que funciona, que confirma que funciona. E agora, recarregando aqui. Uma coisa importante de trabalhar com S13 é que para eliminar um bucket, você precisa eliminar todos os arquivos que fazem parte desse bucket. Pelo menos nessa versão da API. Mas é trivial de listar eles, iterar e fazer a deleção de cada um. Então era isso. Apresentação rápida, mostrando ali o resultado e perguntem qualquer coisa em termos de performance, dificuldades, como instalar, ou que uma dessas outras ferramentas ali. Podem mandar e-mail que eu respondo, ok? Obrigado e a gente se vê.